Prontinho. Já coloquei aí o título. Coloquei o título que tava faltando. E vou esperar as bênçãos do Senhor aparecer aí na live. Tem bastante pessoas online. Tem mais 50 e poucas pessoas online. Eu espero que entre bastante gente nessa live, em nome de Jesus. Será que o Instagram está entregando a live para vocês, que eu estou ao vivo, gente? Meu Deus. Aê, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aí, minha preciosa? Tô esperando aqui as preciosas pra gente começar com essa live. E é um assunto, né? Aí, como tu já tá vendo, a vara da disciplina, mulher. Não mata. E eu tô esperando porque hoje é necessário essa live. Hoje é necessário que seja falado sobre isso. Eu acordei hoje pensando em tudo o que está acontecendo, e antes de saber sobre o que aconteceu em Blumenau, e antes de saber que o que houve aqui também em São Luís, o Espírito Santo já tinha comentado comigo que queria para me falar sobre isso. Aí eu vim aqui, ia fazer a live, mas a live não aconteceu porque não tinha ninguém, né? Tava, acho que todo mundo no serviço e tal, então, paz do Senhor, glória a Deus. Então, a única seguidora que entrou falou que era para me fazer à noite. E muito bem por quê? Porque existe mais pessoas à noite em casa, não estão trabalhando, e a gente vai poder dialogar sobre esse assunto, esse tema bem aí, que é essencial nas nossas vidas. Nós que somos pais, temos filhos, que está sendo criado nesse tempo, que a Bíblia relata que é o tempo que o amor de muitos se esfriarão. Então, nós precisamos debater, comentar, falar, mas baseado sempre nas Escrituras, o que Deus ordena a respeito dos nossos filhos, né? Então, eu espero que vocês fiquem aí comigo. Já tem aí 2 pessoas aí na live. Senhor, vai mandando pessoas, meu Deus. Pessoas precisam entrar aqui para ouvir isso. Precisam entrar para ouvir, porque o que a gente está vivendo hoje é sério, gente. É muito sério. Não é brincadeira, não. Então é o seguinte. As coisas de Deus são feitas com ordem e decência. Eu falei que ia começar 8 e eu vou começar 8. Já entrou aí 3 pessoas, aí tá entrando e tá saindo, mas vamos fazer a nossa live e vamos começar a partir de já, né? Eu preparei um tema para vocês que fala sobre filhos, certo? E eu separei 5 pautas, gente. Estudei bem, ó, tá aqui, tá? O que eu vou falar pra vocês é base bíblica, não é achismo meu, entendeu? E vai nos ajudar a virar uma chave no nosso entendimento para nós sabermos educar os nossos filhos, né? Mas como assim, né? Como assim saber educar? Para a nossa geração que estamos vivendo hoje, gente. É uma geração frágil, é uma geração rebelde, é uma geração que está vivendo sem limites, né? E os pais, muitos tentam corrigir, mas às vezes de maneira até errada. E o que a gente precisa aprender com o Senhor é qual é a maneira que eu preciso ensinar o meu filho para esse mundo, né? Que já é do maligno. Essa é a grande verdade, né? Tudo que tem acontecido, vocês conseguem ver a olho nu as coisas que estão acontecendo. E isso, muitas pessoas podem dizer assim, vem desde o princípio do mundo. Mas hoje a gente consegue ver nitidamente o que está
se cumprindo as coisas que o Senhor falou aqui no Novo Testamento, né? Então a gente precisa preparar os nossos filhos. A gente vai ter 2 textos base, tá? Se você estiver em casa e tiver com sua Bíblia perto de você, já pega aí tua Bíblia, tá bom? E abre em 2 Timóteo, tá? A gente vai ler 2 Timóteo. 2 Timóteo 3, tá bom? A gente vai ler. E a gente vai começar com esse texto, aonde Deus nos fala assim: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesma e ao dinheiro, serão arrogantes, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão seus pais e serão ingratas e profanas. Deus aqui, ele já nos alerta que o quê? Os filhos desobedecerão seus pais, certo? Aqui já é um alerta. Não terão afeição, não perdoarão, caluniarão uns aos outros e não terão autocontrole. Autocontrole, domínio próprio, isso é um fruto do Espírito. Mas Deus fala o quê? Que as pessoas não terão esse domínio próprio. Elas não terão controle de si mesma, né? E o que que acontece? Serão cruéis, odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. Deus, ele resumiu tudo o que a gente está vivendo hoje. A gente está lendo 2 Timóteo 3, tá? Do 1º ao 5º versículo. 2 Timóteo. Então aqui Deus nos avisa que o amor vai esfriar, que as pessoas vão se amar em primeiro lugar, certo? Que os filhos desobedecerão seus pais, se tornarão cruéis, imprudentes, ingratos, profanos, não terão feição, que é amor pelo próximo, não perdoarão, não serão fáceis de perdoar. Quer dizer, vão ter um coração endurecido, né? Então, Deus, ele nos alerta aqui, certo? Por que eu quis começar com esse texto? Porque é o que a gente está vivendo hoje. É o que a gente está vivendo hoje. É isso bem aqui. Tá resumido bem aqui, ó. Saiba que nos últimos dias a gente vai viver tempos difíceis. Ele já começa com isso. E aí, de lá pra cá, ele já vai falando tudo que a gente vai vivendo. Beleza? Agora, a gente vai pra Provérbios, porque o nome da live é A Vara da Disciplina Não Mata, né? Então, como eu já resumi os tempos que a gente está vivendo, a gente vai ler o que a gente precisa fazer na educação dos nossos filhos, beleza? Provérbios 23:13 fala: não hesite em disciplinar a criança, ainda que com a vara ela não morrerá, certo? Muita gente interpreta esse texto errado. Como assim? Ah, eu tenho que bater com meu filho. Eu tenho que bater no meu filho com um pedaço de pau? Negativo. A vara significa força, a autoridade, entendeu? Porque, gente, hoje em dia, eu vou falar 5 pautas pra vocês, entendeu? E 2 delas são grandes mentiras que o inimigo tem pregado na nossa mente, certo? Grandes mentiras. Então, hoje em dia, muitas mães optam por não disciplinar seu filho fisicamente, porque acha que é uma forma de agressão, entendeu? Que ela tá fazendo, ou a mãe ou o pai, tá, gente? Isso aqui serve pros dois. Que ele tá fazendo mal ao filho se ele bater, entendeu? Que as pessoas vão dar parte dele, entendeu? Se ele bater. Então, tudo isso gera tudo isso um medo de corrigir a criança. E já tem pai mesmo que não gosta, que diz que não, eu vou criar meu filho só falando, explicando, certo? Mas isso é o contrário do que Deus fala pra gente. O contrário. Sabe por quê? Ó,
Quem nega, isso tá em Provérbios 13, 24. Olha o que Deus fala. Quem se nega a disciplinar e repreender o seu filho não o ama. Quem o ama, de fato, não hesita em corrigi-lo. Agora eu vou falar aqui para vocês um testemunho do meu filho comigo, né? Quem me conhece sabe que eu tenho um filho de 5 anos, o nome dele é Victor Heitor, né? E o meu filho, ele é um filho único, ainda não tem outros filhos, né? Então ele foi criado num mundinho só dele, gente. Tudo é dele, tudo é pra ele, certo? E antes ele era muito imperativo. Tudo que ele via, ele queria pra ele. Se fosse o brinquedo do coleguinha, ele queria pra ele, entendeu? Várias vezes já pegou escondido, botou na bolsa e trouxe pra casa. Aí o que acontece? Ele foi crescendo. Oi, minha preciosa, maravilhosa, fica ligadinha aí. Ele foi crescendo, né? E foi abrindo o entendimento dele. Aí eu fui começando a conversar com ele, certo? O que acontece? Eu entendi que só conversar não adianta, mulher. Haverá horas que tu precisa disciplinar, porque eles precisam sentir autoridade em você, entendeu? Eles precisam saber que você é uma figura que está acima deles, entendeu? Mas lá na frente tu vai entender o que eu tô falando, porque isso aí é outra mentira do diabo, que vocês vão começar a entender, e eu espero que o Senhor plante no coração de vocês e vocês começam a agir de maneira diferente. Eu vou abrir os olhos de vocês em relação a 2 mentiras diabólicas que estamos vivendo todos esses anos e ninguém tá prestando atenção nisso. E por isso estamos criando seres humanos descontrolados. Seres humanos que quando não conseguem algo, querem se matar, querem matar as pessoas, entram em depressão. Gente, isso é sério. Essas pessoas que estão fazendo isso agora, elas tiveram uma criação, entendeu? E a Bíblia, ela é clara. A Bíblia, Deus nos manda a gente corrigir a loucura do coração da criança. Deus, ele é sábio, ele é perfeito. Por que ele ia dizer que no coração da criança tem loucura? Entendeu? A criança, ela é um sem defesa, ela é frágil, mas também elas são perturbadas, gente, por espíritos malignos. Se você não acredita no mundo espiritual, eu lamento, mas eles existem e eles atingem as crianças. Então, há crianças mesmo que são, de fato, que precisam ser corrigidas, para que mais lá na frente, o que a Bíblia fala? Que mesmo quando for velho, ele não se desvie do que você ensinou para ele, mas baseado na palavra do Senhor. Olha, lá em Provérbio, diz assim, 19:18, Provérbio 19:18. Disciplina o seu filho enquanto eles têm idade de aprender. Quando é isso? Na infância, né? E não coopere para a morte dele, porque quando você deixa de disciplinar o seu filho, você está cooperando para mais lá na frente ele encontrar o caminho da morte. É cruel, mas é verdadeiro. Deus, ele não deixa nada escrito em vão na palavra dele, porque ele sabe de todas as coisas e ele vê aonde a gente não vê. Ele sabe o que a gente não sabe, ele ouve o que a gente não ouve. Ele sabe todos os nossos dias contados, entendeu? Então, se Deus fala que a gente tem que disciplinar a criança, corrigir a criança, não é apenas só conversando não, gente. Aí eu volto pro testemunho que eu tava falando do meu filho. Hoje o Heitor, ele tem 5 anos e vai fazer 6 agora dia 20. Então, ele já tá entendendo as coisas. Aí, o que acontece? Primeiro, ele veio com dois papelãozinhos da escola, que é produto da escola, trabalhar com as crianças. Aí, eu liguei pra professora, né, mandei mensagem e perguntei se ela tinha dado pra ele. Ela disse que não, que ele botou na bolsa sem que ela visse e trouxe pra casa. Aí, eu conversei com ele. Olha só como só conversa não resolve. Preste atenção, abra seus olhos enquanto há tempo. Provérbios fala, ensina a criança enquanto eles têm idade de aprender. Aí o que acontece? Falei com ele, Heitor, não pode trazer coisas da escola sem que a professora dê para você. Isso não é certo, papai do céu não gosta. Isso é feio, não faça mais isso. Você vai apanhar se você fizer isso. Conversei, devolvi o material da professora. Logo em seguida ele veio novamente, não, minto, ele
pegou um patinho na casa de uma vizinha minha, um patinho de banho, de banheira, assim, desse tamanhozinho um patinho. Ela falou que não era pra ele levar, era só pra ele brincar, mas ele trouxe, sem que ela visse. Tu tá entendendo aí como começa? Entendeu? Aí depois, mais lá na frente, quando não corrige, diz, eu não sei aonde foi que ele aprendeu isso. Desde de criança, e você não atentou pra isso. Aí eu perguntei, Heitor, Dona Graça te deu esse patinho? Ele disse, não. Eu disse, pois você vai devolver, vai pedir perdão e não vai mais fazer isso. Novamente, eu conversei com ele, entendeu? Ele tem 5 anos, gente. Eu conversei com ele, fui lá, ele pediu perdão, eu briguei com ele na frente dela, disse pra ele, não faça mais isso, boa noite, paz do Senhor. E aí, o que acontece? Ele devolveu o patinho, veio chateado pra casa, certo? Quando foi, passou uns dias, ele veio com uma massinha da escola. Que a professora parece que dá essa massinha pra eles brincarem antes de sair, pra eles se aquietarem. Só que eles devolvem, eles fazem uma bolinha e devolvem pra professora na hora de sair. E o Heitor, ele pegou e escondeu a massinha dentro da bolsa. Aí sabe o que eu fiz? Chamei a professora e perguntei, porque eu já tinha conversado com ele 2 vezes, gente. Heitor trouxe uma massinha, você deu ou é pra ele devolver? Aí ela falou pra mim, o Heitor tem mania de colocar as coisas na bolsa e trazer. Eu atentei, liguei o pisca-alerta e digo, não, tá errado. Entendeu? Tá errado. Ele é criança, sei que criança costuma fazer essas coisas, mas aqui não. Chamei ele e dei 4 chineladas nas mãos dele. As mãozinhas assim, peguei a chinela e arremessei. Mas não foi chinelada pra coçar assim, não, gente. Foi chinelada pra ficar vermelha a palma da mão dele. Pra arder mesmo. Sabe aquela chinelada na mão? Que a gente fica assim, ó. Pois é. Apanhou, disciplinei, chorou, entendeu? Chorou muito porque doeu. Eu senti na minha própria mão. E a partir desse dia ele não fez mais. Aí eu te digo, hoje ele pega uma massinha, que pra gente não é nada. Hoje ele pode ir na casa de um colega e trazer um patinho de borracha. Mas lá quando ele estiver com 10 anos ou 15, ele pode pegar um celular. Tu tá entendendo? Ele pode pegar um dinheiro sem que ninguém veja e bote dentro da bolsa. Tu entendeu? A importância da vara da disciplina. E é por isso que a gente tem que atentar bem para o que Deus fala pra gente. Em outras versões, olha só como Deus, ele é tão sábio, né? Que ele fala assim, em outras traduções, aonde ele fala assim, corrija o seu filho enquanto há esperança, mas não se exceda a ponto de matá-lo. Por que será que Deus fala isso pra gente? Porque haverá situações que a criança vai fazer que é necessário uma correção mesmo. Uma correção que eu e você tenho certeza que já passamos por isso. Aquela taca bem dada, tu entendeu? Conversada, mulher. Olha, eu não tô aqui fazendo apologia à agressão. Mas eu já apanhei da minha mãe. Quando eu era adolescente, estou aqui viva, inteira, graças ao Senhor, serva de Deus, entendeu? E graças à minha mãe que me ensinou princípios e valores. Mas ela não me ensinou só princípios e valores só conversando comigo, não, bebê. Não foi dessa maneira. Algumas vezes ela precisou me corrigir e na taca. E sabe como que a minha mãe me batia? Eu vou dizer aqui pra vocês. Ela esperava eu fazer assim, tipo, a surra do ano, né? Aí ela juntava todas as raivas. Aí ela mandava eu ir tomar banho no banheiro, tá? Banhar, opa, entre aspas, sem roupa. Você já tá sabendo, né? Vai tomar banho. Então eu tirava a roupa e ela vinha com um galho de ou aceloreira, ou tamarino, ou goiaba, que são muito resistentes. E a taca rolava. Era cipó, minha gente. E não era uma taca direto, não. Era taca. Panhou, por que tu fez isso? Panhou, eu não te falei assim, assado? Panhou. Tu ainda vai fazer? Apanhou. Tu tá apanhando por causa disso. Tu entendeu, mulher? A vara da correção. Eu respeitava a minha mãe. Eu temia a minha mãe. Mas não era por medo. É porque eu sabia que ela era uma autoridade em cima de mim.
Tu entendeu? É como o nosso relacionamento com Deus. Eu temo ao Senhor, mas não eu tenho medo de dizer, nossa, eu tenho medo. Não, porque ele não é um tirano, ele é o meu pai. Mas eu tenho medo, eu tenho temor, porque eu tenho respeito. Eu sei o meu lugar, eu sei que Deus, ele é acima de tudo e todas as coisas. Tu tá entendendo? Então a gente tem que ter essa autoridade e passar para os nossos filhos para que eles tenham temor e respeito. Porque se não houver temor e respeito, que eu vou falar para vocês mais lá na frente, não tem obediência. É que nem muitos crentes que não temem a Deus não sabem o caminho tortuoso que estão levando, dizendo que estão servindo, mas nunca se firma. É isso, eles não obedecem porque eles não temem, não têm temor a Deus. Temor a Deus, ele é o princípio de toda a sabedoria. Então, minha gente, passa bem aí, vamos falar sobre as pautas que eu separei para vocês. O mundo, o nosso mundo que a gente vive, a palavra de Deus diz que jaz do maligno. É o maligno que opera nesse mundo, certo? E todo o sistema, tudo que você entende como sistema, tá? Como mundo, como regras que o mundo inventa, tudo isso vai de contra a palavra do Senhor, entendeu? Eu posso citar várias coisas aqui. Meu corpo, minhas regras. Isso aí é um tema diabólico, entendeu? Porque uma geração que faz tudo o que quer com seu corpo, que usa droga, que faz sexo antes do tempo, que sai sem obediência dos pais, passa a noite fora se drogando, bebendo, curtindo, como diz eles. Essa geração é a geração que tem mais que mais adoecem, são as que mais se matam, é as que são mais depressivas, é as que mais pegam AIDS, é as que mais pegam doenças venéreas, né? Aí é as que mais abortam. Por quê? Porque não tem limites, porque dizem que meu corpo é minha regra, mas são sustentados pelos pais, são vestidos pelos pais, entendeu? Moram na casa dos pais, mas querem ter total liberdade do seu corpo. Ah, sou eu. Tu entendeu como é que tem um negócio aí? Então é o seguinte, há muitas mentiras que o diabo, ele vem plantando na nossa mente de maneira sorrateira, inofensiva, tá? E eu vou te falar uma delas, que foi pro sistema. Bebê. Não é brincadeira não, foi instituída como lei, né? Em 2014 instituíram uma lei chamada Lei da Palmada. Agora olha a minha cara, em 2014, meu bem, em 2015 eu era adolescente, tá? Bem adolescentezinha. E eu apanhei muito, bebê, tá? Porque essa lei não entrou lá na minha casa não. Graças a Deus que a minha mãe não temeu essa lei. Porque senão hoje eu não sei te dizer se eu estaria aqui falando de Deus pra você, falando de uma maneira certa pra você educar seu filho, baseado no que o Senhor manda a gente fazer. Se minha mãe tivesse obedecido à lei da palmada, que eu vou já te dizer pra ti o que é essa lei, em 2014, ela não teria me corrigido de diversas coisas, tipo eu ter gaseado aula, de eu ter ido me encontrar com algum homem atrás do muro da igreja. Tu entendeu, mulher? Evitou de eu ter sido estrupada, evitou de eu usar droga. Todas as pisas que ela me deu sempre foi para o meu bem. Minha mãe nunca me bateu porque ela chegou e disse assim, tô com vontade de bater nela, vou bater nela. Não. Sempre era algo que eu fazia, que ela já tinha passado por isso e sabia que ia dar errado. E ela vinha lá e me alertava, e se eu não ouvisse, ela me corrigia fisicamente. Era bebê, cipó comia, era certo. E eu acho hilário, assim, a pisa do cipó é maravilhosa, porque ela pode até arranhar a pele por uns dias, mas depois tu fica saradinho, beleza? Dói muito, tá? É uma pisa maravilhosa pra você aderir a dar seu filho. Não aconselho dar de cinto, porque cinto deixa hematoma. Não aconselho dar de pau, porque, sinceramente, não ceda a ponto de matá-lo, pelo amor de Deus. É bíblico. Mas, gente, não bata nos seus filhos de pano de prato, pelo amor de Deus. Tem gente que, menino, não faz isso, pega. Aí o menino, nem doeu, vou fazer de novo. Tu entendeu? Aí assim começa. Deixa eu te dizer aqui, a Lei da Palmada, lei de número 13.010, eu acho que fala assim, foi criada em 2014. Ela diz, estabeleceu o direito, presta atenção que agora vem a melhor parte. Ela estabeleceu o direito
da criança e do adolescente ser educado e cuidado sem uso de castigos físicos, tratamento cruel ou degradante. Beleza, tratamento cruel, ninguém merece, que isso não é de ser humano, né? Deus não nos adverte a gente fazer nada, mas disciplinar. Que no caso eu entendo, sem uso de castigo físico. Castigo físico é a disciplina, né? Aí eu te falo bem aqui, o mundo vai ser sempre contra a palavra de Deus. Quer dizer, o mundo fala, não bata no filho. É proibido bater no seu filho. É proibido você castigar o seu filho. Entendeu? Mas Deus fala, castigue o seu filho enquanto ele tem idade, para que você não coopere, que ele morra mais lá na frente. Deus fala o quê? Desça a vara da disciplina, mas não se exceda a ponto de matá-lo. O pai que ama corrige o seu filho, mesmo com vara ele não morrerá. Deus fala pra gente disciplinar os nossos filhos. E o mundo fala, não bate nos seus filhos. Sabe por quê? Porque o mundo, o sistema, ele quer que o seu filho crie sem educação, sem limite, sem valor, sem temor. Para mais lá na frente ele se tornar um assassino, um ladrão, um traficante, entendeu? Alguém que vai fazer mal para outra pessoa e para ele mesmo. E o resultado disso é a morte. Não é só a cadeia não, gente. É a morte. Porque em uma dessas coisas, o diabo, ele ceifa a vida de vários jovens e crianças hoje em dia através disso. Você tá entendendo? Então, se hoje você não corrigir, quando tiver com 9, 10 anos, você perde as forças. Porque cedo você não quis corrigir. Mas o mundo inventou uma lei que você não pode corrigir. Agora eu te faço essa pergunta. Você vai seguir essa lei que diz que você não pode corrigir seu filho? Quer dizer, eu tenho o dever de sustentar, de vestir, de dar um teto, de dar amor, de dar carinho, de dar brinquedo, de dar lazer, entendeu? E eu não tenho direito de disciplinar o meu filho. A lei da palmada diz que vai me proibir. Quem é a lei da palmada dentro da minha casa que não vem trazer um pão pro meu filho? Que não vem trazer um lápis pro meu filho levar pra escola? Que não passa uma noite com meu filho num hospital, virada à noite, doendo as costas, rachando nesses hospitais públicos, com os filhos nas costas, para dizer que eu não posso disciplinar o meu filho? Quer dizer que quando ele estiver grande, a polícia pode bater nele, quebrar a cara dele, arrebentar ele, levar ele preso, me insultar, dizer que eu não criei bem o meu filho? E quer dizer que agora na infância, que é a idade que o Senhor manda a gente corrigir, ensine o seu filho enquanto ele tem idade de aprender. Qual é essa idade? É agora. Quando eu corrigi o Heitor, sabe o que foi que eu falei pra ele? Isso aqui é uma coisa que você deve fazer. Não fique botando em panos quentes, entendeu? Escondendo debaixo do pano a verdade do seu filho. Eu disse pro meu filho, não faça mais isso. Não traga mais as coisas da escola sem que lhe deem, porque isso é roubo. É bandido que faz isso. Você quer ser preso pela polícia? Ele disse não. Você pode até achar que eu tô fazendo algo. Ah, nossa, ele tem uma criança. Mas ele tá na idade de aprender, mulher. Então eu disse pra ele, pode ser um lápis, se não for seu, não pegue. Porque se você chegar aqui com algo que não é seu, você vai apanhar e vai ser uma surra. Uma surra que você não vai esquecer. Mas eu te digo com toda a sinceridade, baseado na palavra do meu Deus, que se ele entendeu e penetrou no coração dele, esta culpa mais lá na frente, eu não vou carregar. Porque eu estou ensinando o caminho que ele deve andar. Tu entendeu, mulher? E ele sempre vai se lembrar, eu não posso pegar porque não é meu. Entendeu? Eu não posso pegar porque é errado. Entendeu? Não fique passando pano em cima das coisas e achando, não, ele é criança. É de criança que vamos fazer uma nova geração de adultos. Entendeu, mulher? Uma geração que precisa urgentemente de conhecer o que é temor e honra, que tá faltando. Agora bora lá.
Eu vou te desvendar agora 2 grandes mentiras que o diabo tem pregado na mente dos pais atuais de hoje, certo? Oi, minhas preciosas, boa noite. Vai acompanhando. Gente, eu vou deixar essa live salva para vocês acompanharem desde o início, porque isso aqui que eu tô falando é muito forte, né, gente? Se tu tem filho, se tu pode até não ter assistido o começo, mas volta e assiste, porque vai te edificar de uma maneira, mulher. De uma maneira. Vamos lá. 2 mentiras. 2 grandes mentiras inofensivas que o diabo tem implantado na mente dos seres humanos de hoje, que se chamam pais. E eu vou te dizer logo a primeira, vamos deixar de rodeio. Eu vou educar meu filho apenas com diálogo. Tá errado. E é eu que tô te falando isso? Não, é o Senhor. Eu já tive minha experiência, que só diálogo não resolve muita coisa não, tá, gente? Vocês estão vendo hoje adolescentes de 15, 16, 14, 17 anos invadindo escolas, matando professoras. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Em Barra do Corda, aqui no Maranhão, em Barra do Corda, teve uma menina de 11 anos que jogou ácido na professora e queimou 90% do corpo da professora com queimadura de 3º grau. Com quem ela conseguiu o ácido, eu não sei. O que me espanta é uma criança de 11 anos ter um instinto de matar uma professora. E foi uma menina, entendeu? Gente, isso me dá medo. É uma criança, mas o que eu posso entender é que essa criança, ela não tem limite. Ela não é criada com regras, entendeu? Eu sei que existe casos aí, que existe muitos pais que agridem seus filhos, que batem sem escrúpulos, né? A Bíblia fala pra gente não se exceder a ponto de matá-los, entendeu? Quando houver algo que te chame a atenção e teu pisca-alerta ligou, meu Deus, meu filho fez isso, corrija, bata mesmo. Mas eu não tô fazendo apologia àquelas pessoas que agridem seus filhos. Isso de uma hora ou outra, esse castelo vai cair, esses pais vão ser presos. Mas você que quer educar seu filho fez uma coisa errada, entendeu? Que ele é uma criança. Tô falando aqui de criança, gente. Porque com adolescente o negócio é mais pesado. Se tu não ajeitar enquanto é criança, com adolescente o negócio é mais difícil. Então, se você viu que seu filho fez algo errado, corrija. Não tenha medo de que o seu vizinho ou alguém vai chegar na sua porta e vai lhe denunciar. Não, meu bem. Sabe por quê? Porque a vida do seu filho importa é pra você. Mesmo essas pessoas que do conselho tutelar que diz que vem e importa, porque vim aqui tirar satisfação, essas pessoas não estão nem aí pro teu filho. Quem vai chorar mais lá na frente se acontecer alguma coisa com teu filho é você. Entendeu? Se o diabo ceifar a vida do teu filho por algo que ele fez lá na frente, quem vai chorar em cima do caixão é você. Então, não deixe o seu coração ficar temoroso com o negócio de lei, de que eu não posso bater no meu filho, que eu não posso disciplinar meu filho. Ei, o nosso Deus nos respalda com a palavra dele. O Senhor fala que tudo passará, mas a palavra dele, essa permanece para sempre. Tu tá entendendo, mulher? Então vamos lá. A segunda mentira que o diabo vem falando pra gente. A primeira é essa. Esse negócio de, vamos só dialogar. Isso não conversa a primeira. Conversou a segunda. A terceira já entra com a vara da disciplina. Tu entendeu, mulher? Castigo físico é castigo físico. E se conselho tutelar bater na sua porta, você fala, meu amor, o filho é meu. Eu não vou deixar que ninguém lá na frente venha quebrar a cara dele. Porque foi eu que pari. Tu tá entendendo? Porque já houve casos perto de mim que mãe já se amedrontou, porque o conselho tutelar foi na porta. Agora eu vou te dizer a situação. Uma menina que tava usando droga, totalmente bêbada, caçando alguém estrupar, aí a mãe foi lá, bateu, não gostou, chamou o conselho tutelar pra própria mãe. Aí o que acontece? Hoje a mãe não tem mais controle sobre a vida dessa menina. É uma menina que está sujeita a tudo, gente. Há uma gravidez indesejada, há uma doença, há um estrupo, a ser levada porque sai, passa dias fora e a mãe não tem autoridade para falar porque tem medo.
Então, uma pessoa que pode aí ser sequestrada e ser morta e a mãe não sabe nem por onde tá. Mas eu vou te perguntar, tu acha que o conselho tutelar vai vir procurar a menina? Tu acha que o conselho tutelar vai ficar a noite sem dormir porque o teu filho desapareceu? Vai não, meu amor. Quem vai é você. Então, quando você tiver seus filhos, se você que entrou aí tem filho, converse com seu filho, ótimo, beleza, tenha diálogo, mas use a vara da disciplina. E eu torno a repetir, vara da disciplina significa força e autoridade. Não é para bater no filho com pano de prato, não. Eu tenho primos que foram criados, que minha tia bateu com pano de prato, que hoje, coitada, sofre. Entendeu? Porque as crianças não sabem o que é uma pizza de verdade. Vamos lá. Outra mentira que o diabo implantou na mente dos pais de hoje é: eu vou ser o melhor amigo do meu filho. Eu quero ser a melhor amiga da minha filha. Tá, vamos lá. Da Yuri, eu não respeitava a minha melhor amiga, tipo, eu não tinha medo da minha melhor amiga, porque eu sabia que ela não ia me bater, entendeu? Muito pelo contrário, eu chegava e tramava as coisas com elas, entendeu? Ah, vamos sair escondido. Ah, tô ficando com tal pessoa. Então, isso é coisa de melhor amigo. Melhor amigo não vai te tirar lá da cadeia se tu for preso. Melhor amigo não vai ficar contigo noite em hospital quando você estiver doente. Melhor amigo não tira dinheiro do bolso para te vestir, te sustentar. Melhor amigo não vai resolver situações difíceis para você. Não. Ele é só seu amigo. Então não queira ser só amigo do seu filho. Ah, eu vou ser melhor amigo. Não. O seu filho tem que entender que você é pai e que você é mãe. Esse é o título que o seu filho tem que entender que você é. Porque muitos amigos estão levando aí seus filhos pro mundão. Quando não é o próprio filho que leva os outros também pro mundão, né? Então, essa é uma das grandes mentiras que o diabo tá lançando. Quando você passa a ser melhor amigo do seu filho, ele passa de deixar de ter temor a você. O temor vai embora, porque ele acha que tu é só o melhor amigo. Tu entendeu a sacada aí do inimigo? Ah, Neiro, mas eu quero que o meu filho me conte tudo, que minha filha, né, tenha muita intimidade. Mas você consegue isso, gente. Você é mãe. Cara, você é pai. O teu filho, ele vai entender quando ele tiver temor e respeito e entender que você é uma figura de autoridade espiritual e material aqui na Terra. Eu vou falar um exemplo para vocês. A minha mãe, como eu já disse aqui, ela me batia, sim. Mas quando eu deixei de ser virgem, eu conversei com a minha mãe. Eu tive medo de apanhar, sim, porque eu sabia que ela podia descer a vara da correção. Mas eu conversei com a minha mãe. E nem por isso ela deixou de ser minha mãe para se tornar minha melhor amiga. Não, ela era minha mãe. Então, quando eu decidi falar para ela que eu tinha perdido a minha virgindade, eu não botou aqui na minha cabeça, eu vou falar porque minha mãe é minha melhor amiga. Não, eu vou falar, olha só, eu vou falar porque a minha mãe vai saber o que fazer. A minha mãe, ela vai saber me aconselhar. Tu entendeu a diferença? Então, isso é o que o seu filho tem que entender que você é. Você é uma autoridade dentro da sua casa, entendeu? Você é uma autoridade. Então, amor, fala bem pra mamãe que eu tô fazendo uma live, que eu não posso atender ela agora, tá? Daqui a pouco eu ligo pra ela. Então, o que você precisa entender é que essas duas pautas, elas têm que ser abolidas da vida dos pais de hoje. É criar criança só com diálogo e querer ser o melhor amigo do seu filho. Isso são mentiras do diabo. Não permita que essas mentiras entrem dentro do seu lar. Você não é amiga do seu filho. Você não é amigo do seu filho. Vocês são pais dele, entendeu? É de vocês que a justiça vai cobrar tudo
que vai acontecer. E mais, é de vocês que o Senhor vai cobrar tudo o que vai acontecer na vida dos filhos. Então, encare o seu papel com mais responsabilidade. Porque de amigos e amigos, a Bíblia fala, maldito é o homem que confia no outro homem, entendeu? A Bíblia só diz em um versículo sobre confiança, é quando o marido confia na esposa. Não existe negócio de, meu amigo. Meu amigo, na hora do aperreio, são poucos que ficam do teu lado. São poucos. A Bíblia fala, até então, que os verdadeiros amigos são como irmãos. Então, são muito poucos, gente. Não é qualquer pessoa que você vai dizer aí que é meu amigo. Então, não fale pro seu filho que você é melhor amiga. Não, eu sou sua mãe. Me respeite. Eu sou seu pai. Me obedeça. Entendeu? A criança precisa entender isso. Nós precisamos assumir esse papel com mais seriedade, porque estamos criando seres humanos que serão o nosso futuro. É eles que vão tomar de conta da gente quando tiver velho. É eles que vão assumir cargos políticos. É eles que vão ser os futuros profissionais, né? Então, qual é o tipo de pessoa que você está criando? Tu tá entendendo, mulher? Então, pelo amor de Deus, vamos lá. Vamos para a terceira pauta. Essa geração precisa voltar a conhecer o que é regra. Estamos criando gerações sem regras. Não existe mais casas aonde a criança tem um limite de brincar, aonde a criança tem um limite para dormir, aonde a criança toma benção para os pais, aonde as crianças respeitam quando os adultos estão conversando. Porque na minha época era assim, se a minha mãe estivesse conversando e eu fosse me meter, ela só olhava para mim, ó. Eu já entendia. Opa, vou-me embora. Vou sair. Por quê? Porque criança não se mete em conversa de adulto. Isso se chama regras. E limite. Estamos criando crianças sem limite, gente. Crianças que não tem limite para celular. Criança que você fala 10 vezes para ela ouvir na 11ª. Ajunta os brinquedos. Ajunta os brinquedos. Ajunta os brinquedos. Falou 10 vezes, a criança não ouviu. Só vai ouvir 11ª vez. Quando tu já tá estressado, irritado e já saiu do espírito. Estamos criando crianças sem regras, aonde assistem tudo que querem. Gente, na minha época eu não podia assistir novela depois das 9, porque as novelas beijavam na boca e eu não podia assistir, entendeu? Minha mãe falava assim, vai dormir que essa novela não é pra ti. Tu entendeu? Hoje as crianças estão assistindo séries que falam sobre homossexualidade, naturalmente. Hoje as crianças absorvem conteúdos inadequados para a idade delas. Sobre drogas, sobre sexo, sobre morte. Isso é falta de regras e limites. Você não pode assistir isso. E ponto final. Você fala uma vez, você não pode assistir isso. Fala 2 vezes. Se pegar a terceira, entra com a vara de disciplina. Sabe por quê? Porque não vai te ouvir só dialogando, não. É isso que eu tenho tentado falar várias vezes aqui na live. O diabo quer colocar na tua mente que vou criar meu filho só no diálogo. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Deus manda a gente o quê? Ensinar a criança o caminho que deve andar, para que se for velho não se desvie dele. Mas se errar, disciplina com vara, mas não se exceda a ponto de matá-lo. O pai que ama, corrige. O pai que não ama, ele não vai corrigir, porque ele não tá nem aí. Se ele não ama, ele não tá nem aí. Mas se ele ama, ele vai corrigir. Se você vê alguma coisa errada do seu filho, corrija-o. Corrija-o, discipline-o, porque mais lá na frente você vai agradecer. Não vai escutar conselho por aí de gente que vai dizer assim, não bate nele, não faz isso tá errado não. É o meu filho,
E eu vou corrigir, porque mais lá na frente eu quero que ele se torne uma pessoa de bem. Entendeu? Para que a gente não seja culpado do que vai acontecer com eles mais lá na frente, gente. Porque a Bíblia fala isso. E se eles se desviarem mais lá na frente, o Senhor, ele não vai cobrar de ti. Porque o Senhor viu toda a tua trajetória. Viu que tu educou, viu que tu dialogou, viu que tu desceu a vara da disciplina. Entendeu? Agora, se mais lá na frente ele se influenciar com outras pessoas, esse sangue, Deus não vai cobrar de ti. Mesmo sendo teu filho. Por quê? Porque você educou, você disciplinou a criança no caminho que ela deveria andar. Então vamos lá. Essa geração, ela precisa de temor e honra. Eles precisam conhecer o que é isso. Porque o que aconteceu foi nada mais, nada menos que com essa lei de que não pode bater, disciplinar o seu filho, que a lei da... Ó a lei da palmada. Se você não pode dar uma palmada, misericórdia, né? Então assim, com essa lei, as crianças, elas começaram a perder o temor. Acabou o temor. Ah, eu posso fazer o que eu quiser, porque o meu pai e a minha mãe não podem me bater, porque é lei. Tu entendeu? Outro dia, Heitor chegou aqui em casa dizendo assim, mãe, você não pode me bater. Eu digo, como é que é? Meu amigo, foi eu que te botei no mundo. É eu que te sustento. E se tem uma pessoa nesse mundo que possa te bater, sou eu. Eu olhei bem nos olhos dele e disse, não teste não, viu? Porque você apanha. Aqui em casa não tem dessa, não. Aí ele virou pra mim e fez assim, ó. Sacudiu a cabeça. Recado entendido. As crianças, os adolescentes estão sendo rebeldes assim porque perderam o temor. O temor foi perdido. E com ele foi embora a honra. Gente, antigamente a gente tomava bênção pros nossos pais. Até hoje... Eu até hoje tomo, mas isso é muito raro você ver hoje uma criança ir para algum lugar e falar assim, benção tia, benção vó, e a pessoa liberar a benção, Deus te abençoe. Isso é muito difícil você ver. O que é isso? Isso aí é honra, e foi perdido junto com o temor. A gente precisa recuperar isso, e quem vai recuperar isso, não é eles que vão nascer sabendo dessas coisas, não. A criança, ela nasce uma folha em branco. É você que vai preencher a folhinha que ela vai guiar, que ela vai andar ali, entendeu? Então é eu e você que temos que moldar eles enquanto eles são criança, tá? A Bíblia fala, enquanto eles têm idade de aprender, disciplina ele. Para que o quê? Para que a gente não coopere mais lá na frente com a morte dos próprios. Então, vamos lá. A quinta pauta, que são só 5. A gente tá já terminando. Eu vou falar sobre essa quinta pauta e eu vou ler um versículo bíblico para você que se encontra, já vai abrindo aí, já? Que se encontra lá em Isaías, tá bom? Abre aí Isaías primeiro, que a gente vai terminar com esse texto. Nossos 2 textos base de hoje foi 2 Timóteo 3 e Isaías 1. Vou já lá em Isaías para ler para você. Então, a quinta pauta que eu vou falar aqui é: você precisa se posicionar com autoridade diante dos seus filhos. A sua palavra tem que ser sim, sim e não, não. Passou disso, a Bíblia mesmo fala, vem do maligno. A tua palavra para o teu filho vai ser: mamãe, posso brincar ali? Pode. Mamãe, posso brincar ali? Não pode. Mesmo que ele insista 1000 vezes, mamãe, posso brincar ali? Se você disse não, é não. Tu tá me entendendo? Mais ou menos aí como é que eu tô tentando te explicar? Se posicione diante dos seus filhos com autoridade. Ah, Neiro, mas isso é muito rígido. No mundo de hoje, meu amor, você tem que ser rígido, sabe? Hoje em dia as pessoas costumam falar assim: ah, a criação de antigamente era muito rígida. Mas tudo é muito difícil. Você vê esses idosos aí. Olha, em primeiro lugar, eles são idosos. Já viveram aí, ó. Ainda estão vivendo aí. O nosso jovem de hoje não chega nem até 50 anos. E isso aí tô botando muito. Nos 20 já estão morrendo. Primeira graça do Senhor, eles são idosos, né? Ah, a criação era muito rígida.
Muito difícil você ver um traficante, um assaltante, um bandido viver até 80, 90 anos. Então, se eles estão com 80, 90 anos, a criação rígida cooperou muito para isso, entendeu? Aquela criação que a gente não podia se meter na conversa dos adultos, cooperou muito para isso, para hoje eles estarem vivendo até hoje a idade que eles estão vivendo. E deu certo. E por que eu tenho que mudar essa criação hoje? Por que eu tenho que mudar? Por que eu tenho que criar meu filho com Nutella? Para que mais lá na frente, eu criando ele só com Nutella, no dia que eu não tiver a Nutella, ele querer vir me bater? Ou ele querer ir roubar para comprar? Quando eu digo Nutella, gente, é qualquer coisa. Tu entendeu? Como que eu posso criar um cidadão assim? Sem disciplinar, sem que ele veja autoridade em mim. Eu não sou amiga do meu filho, eu sou mãe dele. Eu sou mãe. Eu tenho autoridade e legalidade espiritual na vida do meu filho. Tu tá me entendendo? Repito e vou repetir mais uma vez. Não vai vir ninguém do conselho tutelar para sustentar teu filho, para passar a noite com teu filho no hospital, para corrigir teu filho, para dar um pão. Não vai vir, não. Então pense bem se você vai querer aderir à lei da palmada, de querer criar seu filho só com o diálogo, tá? Porque mais lá na frente, se ele fizer alguma coisa, quem vai sofrer as consequências é ele e você. E você principalmente, porque nós pais, nós amamos os nossos filhos. Então, se eu amo, eu corrijo, certo? Então, você precisa se posicionar com autoridade diante dos seus filhos. Não, não, não é não, e sim é sim. Pode até ser que haja uma conversa que você diga, vou pensar. Mas aí até isso ele vai respeitar. Mamãe está pensando se vou ou se não vou, se posso ou se não posso, entendeu? Se eu compro ou se eu não compro, se vai me dar ou não. Até isso ele vai respeitar a tua autoridade, entendeu? Se posicione com a autoridade diante dos seus filhos. Outra coisa, se posicione diante de Deus, para que Deus possa liberar a autoridade espiritual para você liderar os seus filhos. Como é que eu faço isso, Daiuri? Se posicionar diante de Deus nada mais é que entregar a tua vida para Ele. Não é só dizer eu creio em Deus. Não é só dizer Deus acima de tudo. Não é só dizer Deus é maior. Não. Se posicionar diante de Deus é entregar a tua vida diante do Senhor. Dizer, Senhor, eu te confesso como Senhor e Salvador. E a partir de hoje, o Senhor é o Senhor da minha vida, é o meu Salvador. E você vai se posicionar, você vai ter uma comunhão com Deus. E Deus, que não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, Deus ele vai derramar dos céus autoridade e poder. Ele vai derramar dos céus sabedoria. Ele vai derramar do céu, mulher, autoridade divina para te criar teu filho, para te educar o teu filho, para te corrigir o teu filho, para te sentar com ele, entendeu? E as palavras que saírem da tua boca ser como a palavra do Senhor, uma espada de 2 gumes que vai cortando todo o mal, sabe? Dilacerando toda a voz do maligno que quiseram implantar no teu filho no mundo. Mas para isso você precisa se posicionar diante do Senhor. Entendeu? Que às vezes a gente quer liderar com as nossas próprias forças. E é isso que o mundo não está entendendo. Esse mundo está ferido. Esse mundo, ele está sangrando por falta da presença de Deus. Não é outra coisa não, gente. Aqui não é sim, não é sim, não. Aqui não é historinha para boi dormir, não. Aqui o papo é real. Se você tá assistindo a live desde o começo, eu tô falando sendo curta e objetiva para você entender da melhor forma como que se deve disciplinar uma criança baseado no que a Bíblia, o que Deus deixou pra gente fazer. Então, não existe meio termo. Ou você entrega a sua vida para Cristo, ou você vai continuar lutando com as suas próprias forças.
E vocês sabem que nós somos de carne e osso. Quem aqui é dono do fazer o impossível é o Senhor. É o Senhor que vai libertar os teus filhos o teu filho da droga. É o Senhor que vai libertar o teu filho da depressão. É o Senhor que tem poder de tirar o teu filho do mundo do álcool. É o Senhor que tem poder de tirar o teu filho do homossexualismo, do lesbianismo, se é assim que fala, entendeu? É o Senhor, não é você com suas forças que vai conseguir isso. Mas você pode entregar a sua vida ao Senhor e Ele começar a manifestar poder e glória na tua vida para que tu tenha autoridade na vida dos teus filhos. Do teu filho, ou se tu tiver mais, na vida dos teus filhos. Agora vamos lá, abrir lá em Isaías, que eu vou falar aqui para ti. Vou trazer esse versículo de Isaías para nós. Aonde Deus aqui, Ele tá falando com esse povo, desse tempo. Mas você lendo hoje, você pode traduzir ele perfeitamente aqui para o que a gente está vivendo hoje. Isaías 1, o Senhor fala: ouçam, ó céus, prestem atenção, ó terra. Assim diz o Senhor, os filhos que eu criei. Gente, nós somos criação do Senhor. Quem criou os céus e a terra foi Deus. Deus, Ele criou tudo. Tudo que você pensa, Ele é, entendeu? Ele criou. Por isso Ele se diz, eu sou. Porque antes de haver, Ele já era. Então Ele diz, os filhos que eu criei e dos qual eu cuidei. Daqui Ele tá falando até com crente, entendeu? Se rebelaram contra mim. Gente, hoje você vê um mundo que se rebela contra o Senhor. Um mundo que faz apologia à droga, ao aborto, ao sexo, a tudo. Esse mundo, ele se rebela. Tudo que é do mundo, como eu falei, é contra a palavra de Deus. Então, Deus fala assim, os filhos que eu criei e os filhos que eu cuidei se rebelaram contra mim. Até mesmo, olha só, Deus fala dos animais. Até mesmo o boi reconhece o seu dono e o jumento reconhece o cuidado do seu senhor. Mas Israel não conhece o seu Senhor. Quando ele fala Israel, é o povo que se chama pelo seu nome. São aquelas pessoas que se dizem ser cristão. Gente, vigia, alerta, abre os olhos. Não temos mais tempo de brincar, de ser cristão. Sabe por quê? Porque o diabo, ele tem se levantado contra as nossas crianças. O diabo, ele tem se levantado contra os nossos filhos, os nossos adolescentes. Sabe por quê? Porque ele sabe que é a futura geração. E o que você tem feito pelos seus filhos? Você tem dobrado seu joelho tem marca de oração pelos seus filhos? Porque o diabo, ele não dorme, gente. Ele não brinca. Ele tá ali a todo vapor, entendeu? Ele tá trabalhando de noite para ceifar a vida de jovens, de crianças, como vocês viram hoje, a tragédia que aconteceu, que esse homem foi usado pelo diabo para matar 4 crianças, gente. A machadada, a misericórdia. Meu Deus, meu Deus. E vocês ainda querem perder tempo no mundo? Vocês ainda querem perder tempo brincando de ser crente? Crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo? Ei, o diabo, ele não tá brincando, não. Ele não tá brincando. Nós temos que nos posicionar de fato e verdade diante desse Deus e clamar por misericórdia. Porque estamos vivendo tempos difíceis, aonde o ser humano não tem mais amor pelo outro ser humano, aonde eles estão orgulhosos, aonde eles estão se amando em primeiro lugar. Então, Deus, ele fala o quê? Ó, meu povo não reconhece o meu cuidado por eles. Ah, como é pecadora esta nação. Não podemos trazer esse texto para o dia de hoje? Olha a exclamação que Deus faz. Ah, como é pecadora essa nação. Quão sobrecarregada pelo peso da culpa. Gente, se a gente espremer assim o mundo assim, ó, sangra.
de tantas mortes, de tanta coisa cruel que está acontecendo. E a gente está conseguindo ver. Fora que a natureza também está começando a se manifestar. Começando. Esses terremotos, essas coisas que vocês viram por aí, a Bíblia diz que é apenas o começo das dores do parto. E para quem já teve filho aí, que é a pauta do nosso tema, são os filhos, sabe muito bem o que é colocar um filho do mundo, quais são as dores desse parto. Então, até chegar a hora de parir o menino, que sabe que são 9 contrações aí, imagina só, se é o comecinho, quando começar a arrochar mesmo, a dor do parto, tu tem preparado o teu filho? Tu tem te preparado? Tu tem te posicionado? Então o negócio, gente, é complicado, é sério. Então ele fala o quê? São um povo perverso, são filhos corruptos que rejeitam o Senhor. Logo, se tu não entrega a tua vida pro Senhor, logo se tu não pega essa Bíblia e não senta com teu filho para manifestar a palavra de Deus na vida dele, eles vão se corromper com o mundo e eles não vão querer o Senhor, eles vão rejeitar a Deus, porque eles vão achar o quê? Não, eu fui criado sem saber disso, eu não sei dessas coisas, então eu não quero, entendeu? Eu não quero pra mim, não, eu sou muito novo, eu não quero esse negócio de Deus. Mas não sabendo que o vazio que esses jovens hoje sentem, tão grande, tão imenso, que eles querem tirar a própria vida, é o vazio do Deus que não foi apresentado para eles quando eles eram criança. Eles não têm uma base, eles não têm um porto seguro. Por quê? Porque tem pais que criam seus filhos com a força do próprio braço e não apresentam esse Deus para eles. Então, quando chegam os dias maus, eles não têm aonde se apoiar, entendeu? Que é esse Deus que nos sustenta. Então, mães, você que tem filhos pequenos, que vocês têm suas crianças dentro de casa, apresentem Deus para eles. O Senhor de Israel, aquele que abriu o Mar Vermelho, aquele que fez o povo de Israel passar. Apresenta o Deus de Daniel, que ele foi lançado na cova dos leões e lá ele permaneceu vivo. Apresenta o Deus de Isaac, Mesaque, Abednego, eu não sei, uma coisa assim, né? Um nome esquisito que eu nunca decorei esse nome. Mas eles estavam dentro da fornalha com o Senhor. O Senhor estava com eles, protegendo, livrando eles. Gente, as crianças, elas precisam ouvir desse Deus. Elas precisam ouvir. E você precisa se posicionar diante desse Deus. Porque os tempos estão gritando por isso. Não estão mais nem pedindo. Eles estão gritando. Porque hoje você ensina seu filho de uma maneira e o mundo ele ensina de outra. Então, se você não tiver autoridade e poder que só Deus pode te dar, é muito difícil. É muito difícil o seu filho se tornar uma pessoa de bem. Então, vamos lá. Desprezaram o santo de Israel e deram as costas para eles. Por que continuam? Deus fala pra gente. Gente, o Senhor, ele faz essa pergunta aqui todos os dias. Eu acho que Deus olha para a terra e fala assim: por que continuam a atrair o castigo sobre si? Será que vocês vão se rebelar para sempre? Isso tá lá em Isaías, primeiro. Tu entendeu? Deus, ele olha para o ser humano e diz: até quando vocês vão se rebelar contra mim? Até quando? Será que vai ser... Gente, é incrível como Deus, o Deus que falava no Antigo Testamento, até as palavras do Antigo Testamento são tão atuais quanto os dias de hoje. Só que essa live é para te trazer essa boa notícia. Gente, vamos nos posicionar diante de Deus. Lá no primeiro, ainda no primeiro versículo, no primeiro capítulo de Isaías, lá no versículo 16, Deus fala assim: lavem-se e limpe-se. O que é isso? Lavar e se limpar. Aceita Jesus como Senhor da tua vida e Salvador. Aceita como Senhor e Salvador. Lava tuas vestes, lava tua alma. Limpa-se, olha, remova os seus pecados da minha vista e parem de fazer o mal. Tu entendeu o que Deus manda a gente fazer?
Quando Deus manda a gente se lavar e se limpar, não é banho, gente. Pelo amor de Deus. É lavar a alma com o sangue do Cordeiro. Isso é o que Deus está mandando a gente fazer. Aprendam a fazer o bem e busquem a justiça. Ajude os oprimidos. Defendam a causa dos órfãos. Lutem pelos direitos das viúvas. Quer dizer, preguem o evangelho. Olhem para os necessitados. Ame teu próximo como a ti mesmo. É o segundo maior mandamento que tem na Bíblia. É você amar o teu próximo. E você, educando o teu filho, você está amando ele, gente. Tenham amor pelos seus filhos. Eduquem, corrija. Desçam a vara da disciplina e corrija a loucura que tem no coração do teu filho, enquanto ele tem idade de aprender, para que não chegue os maus dias e neles vocês não tenham mais poder de educar os seus filhos. E Deus fala assim: embora os seus pecados sejam escarlate, eu os tornarei branco. Mesmo que eles sejam vermelho como o carmesim, eu os tornarei branco como a lã, como a neve. Quer dizer, se você aceitar Jesus, você lavar a sua alma, você se posicionar diante desse Deus, clamar por justiça, misericórdia, clamar para que Deus proteja a tua família, Ele vai limpar você de todos os seus pecados. Ele vai te fazer nova todas as coisas. Ele vai descer sobre ti autoridade e poder para que tu saiba cuidar, educar, disciplinar o teu filho. Entendeu? Então, eu termino essa live te dizendo isso. Se posicione diante desse Deus que vai te dar todos os frutos do Espírito para você ser um bom pai, uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa dona de casa, um bom marido, um marido provedor, um marido protetor. Mas não só isso, ele vai te dar uma autoridade de você ser pai, de você ser mãe. Entenda o seu papel na vida dos seus filhos. Entenda o seu papel. Não deixe mais que o diabo pregue mentiras dentro do teu lar, na vida dos teus filhos e na tua cabeça. Você não é amigo do seu filho. Você não é amiguinha da sua filha. Você é mãe deles. Você é pai, entendeu? Exerça essa autoridade. Ensine seu filho a ter respeito, temor pelo próximo, pelo mais velho, entendeu? Ensine ele a não ser preconceituoso, a não ser soberbo. Ensine seu filho a ser humilde, de bom coração. Ensine seu filho a ter respeito, a ter honra pelos mais velhos. E sempre que puder, desça a vara da correção. Sempre que puder, desça a vara da correção. Sempre que achar necessário, desça a vara da correção. Eu vou terminar essa live te falando isso. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará na tua vida e na vida dos teus filhos. Não queira tomar posse da vida dos teus filhos com a tua força do teu braço, porque o mundo é mau e o mundo ensina diferente. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que em nome de Jesus essa live alcance muita gente e que muita gente possa ouvir do Senhor tudo que eu falei aqui, para que a gente possa poder educar os nossos filhos e formar cidadãos de bem, grandes homens e mulheres de Deus nessa terra, para que nosso futuro tenha uma esperança lá na frente. Não vamos abandonar os nossos filhos ao Deus dará, ao que eu não posso bater porque senão... Não faça isso. A vida do seu filho é preciosa. Os filhos são heranças do Senhor e Ele vai te cobrar. Ele vai te cobrar. Porque Ele deixa bem aqui a maneira que você tem que ensinar seu filho, para que mais velho ele não saia do caminho. Então, faça a sua parte. Se posicione diante desse Deus. Peça ajuda ao Senhor e Ele vai te ajudar. Entendeu? Eu espero
que você tenha entendido tudo. E se tu chegou agora, como eu já vi várias pessoas que entrou agora, se tu chegou agora e não acompanhou a live, vai ficar salva. Em nome de Jesus, assiste, porque são palavras preciosas. E a Bíblia fala que a gente tem o quê? Que guardar os ensinamentos do Senhor. Guarda as minhas palavras no teu coração para que ninguém roube, entendeu? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a participação de cada um que entrou para ouvir um pouquinho da palavra do Senhor. Fiquem com Deus. Ame seu filho. Ame ao Senhor. E é isso aí. Bora acordar, vamos acordar, porque o mundo não tá dormindo, não. Quem tá dormindo somos nós, que estamos dormindo em relação à criação dos nossos filhos. E por isso muita coisa tá acontecendo aí fora. Então cuide você do seu filho. Ame, eduque, corrija. Vigia, mulher, não dorme. Vigia, homem, não dorme. Porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. Não brinque com a vida dos seus filhos. Tá? Entendeu? Obrigado. É isso aí. Fiquem com Deus. Boa noite. Que Jesus abençoe, os proteja, os livre de todo mal, os livre do homem sanguinário, os livre do assaltante, os livre do bandido, em nome de Jesus, da peste. Que nenhum mal chegue à tua tenda e que você, a partir de hoje, todas as escamas espirituais saiam dos teus olhos, que os teus ouvidos venham a ser sensíveis à voz do Senhor. E que em nome de Jesus a tua família sirva, você e a sua casa sirvam ao Senhor. Entendeu? Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus por essa live, por você, pela sua vida, pela vida dos seus filhos, dos nossos filhos, em nome de Jesus, da nossa família, tá? Um beijo no coração e até mais.